Quem nunca sentiu saudade? Quem nunca sentiu vontade de voltar ao tempo, de recordar velhos momentos, brincadeiras de infância? Eu sou Rose Faustino e esse é meu canal Caminhos da Vida. Contar para vocês. Fui à minha cidade natal, cidade de Uruguaiana, fica localizada no centro-oeste, no leste, desculpa, do Rio Grande do Sul. Foi muito bom procurar os lugares onde eu, eu estive, eu vivi. Achei a minha primeira escola, onde tudo começou, que naquela época não tinha escolinhas, como tem agora, né? Era apenas uma escola e depois entrava para o primeiro ano. E essa escola era no centro de Uruguaiana. Ainda existe. Se vocês viram os meus últimos vídeos, eu coloquei ali a, a foto Domingo José de Almeida. Depois de 65 anos, eu voltei lá. Incrível, né? Hum. Aí me passou assim um filme de quando eu chegava lá. Nosso uniforme era de aventalzinho branco com topzinho azul, meinha de 3/4, sapatinho preto, enfim, era muito bom. Atrás dessa escola tinha uma pracinha, que é onde a professora nos levava para que a gente brincasse lá. Depois eu lembrei, fui até a rua principal. A rua principal de lá é aonde hoje tem que fazem o desfile o carnaval de Uruguaiana, fora de época, sempre é muito notificado, muito falado pelos repórteres e redes sociais. Muito bom o carnaval. E também nessa mesma rua é feito os desfiles de 7 de setembro. É uma transversal que ela passa em Uruguaiana. Chegando lá, depois eu fui na praça principal, que na época não tinha TV, não tinha internet, não tinha celular. A gente costumávamos a ir todos para a pracinha, ou matinê. Se alguém ainda é dessa época, lembra dos antigos matinês que tinham, que seria os filmes que começavam a 1 hora no cinema. Então a gente fazia aquela fila enorme para poder assistir os filmes, né? E hoje não existe mais, hoje já nem tem mais cinemas, né? Ou se tem, são muito poucos. Depois eu fui ao Rio Guaíba, porque eu confundo de Porto Alegre e Guaíba, de lá é Uruguai, devido ao Rio Uruguai e de Nossa Senhora de Santana, que surgiu o nome de Uruguaiana. Então eu fui lá olhar, porque é tão bom a gente. Na época, meu pai ia lavar o carro, pensa bem, ia lavar o carro no Rio Uruguai. E às vezes a gente ia pescar. Então eu fui lá olhar, mas me preocupou bastante, porque devido às chuvas que têm vindo aqui para o sul, as águas de outros rios afluentes vêm para o Rio Uruguai. Então a água dele assim estava bem, quase da cor assim da minha roupa, sabe? Porque os outros rios enchem e vêm desaguar no Rio Uruguai. Então ele já estava avançando. Na parte onde eu estava, tinha que a gente poderia entrar de carro até um determinado ponto para chegar. No rio, não dava mais para passar. Estava cheio, gente, cheio. Então a gente só tinha lugar ali na praça para olhar e enxergar de longe, assim, a ponte internacional. Essa ponte, ela divide Uruguaiana de Paso de los Libres, que fica uma cidade do interior da Argentina.
Hoje está bastante complicado para que a gente possa passar para lá, exigem muitas coisas. Na minha época de criança, a gente passava para lá para fazer o rancho. Para nós era muito comum ir lá em Libres e fazer o rancho lá. O rancho que eu digo é os alimentos mensais, né? Não sei como é que se chama em determinados estados, mas nós aqui chamávamos de rancho. A gente comprava o rancho do mês. E meu pai seguidamente ia para lá. E a gente adorava ir para lá, porque tinha uns pirulitos enormes. E aquilo ali me durava mais de uma semana, porque eram uns pirulitos redondinhos, assim, coloridos, e era muito bom. Eu comia um pouquinho e botava na geladeira. Então durava muito. E os famosos alfajores, que são tipo umas bolachinhas que eles fazem com doce de leite. Mas é muito bom mesmo. Era isso as minhas guloseimas da época, né? A gente gostava muito disso aí. Toda criança que morava em Uruguaiana não tinha quem não comesse os alfajores. E os doces de leite, seria o doce de leite nosso aqui, né? Os doces deles lá eram muito bons também. Eu gostava bastante. E mudando um pouquinho, contando de tudo e mudando um pouquinho, eu achei lá um creme do rosto que eu usei há muito tempo, que eu continuo usando ainda. Para o meu rosto, ele é muito bom. Embora a tecnologia avançou, existem outros tipos de cremes maravilhosos, mas esse creme é muito antigo e ele permanece ainda. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Esse creme aqui, creme Pondes. Eu costumo sempre usar ele, né? Tanto de manhã quanto de noite. Já bati aqui no microfone, talvez dê algum ruído para vocês. E eu comprava ele, minha mãe usava, minha avó usava, para ver como o creme é bom, porque ele permanece, né? Tem muitos cremes antigos que hoje já não existe mais, ou trocaram de marca, de nome, enfim. Mas esse era muito bom. O que que eu faço? Quando eu ponho ele, depois em cima eu coloco o creme protetor solar. Sempre usei protetor solar para que não dê manchas, porque qualquer creme que a gente venha a usar e saia no sol, às vezes mancha a pele. Lembrando, né, que cada organismo é diferente, cada pele é diferente de uma outra. Então, eu uso sempre ele com o protetor solar. E estávamos passeando, porque lá tem vários free shops, e o pessoal vai muito para lá para comprar nos free shops de Uruguaiana. E eu estava passando por uma determinado local ali onde vendem bastante cremes e coisas de estéticas, e, enfim, perfumes maravilhosos, os perfumes de lá. E eu me deparei com ele. Achei lindo, 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 sabe? Ter conseguido encontrar aquele creme, né? Que há muito tempo eu, eu usava ele, né? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, amigo? E então eu comprei, com certeza eu comprei. Eu tenho mais aqui, mas eu uso ele sempre, já está quase no fim. E, e sempre quando eu termino, a minha prima que compra para mim. Então eu peço para ela que ela traga lá, mas eu nunca procurei aqui em Porto Alegre, eu nunca procurei para ver se teria esse creme, né? Mas voltando ao assunto de recordar. Lá, nós, a família toda era de lá. Mas com o passar do tempo, o pessoal foi embora, outros já são falecidos, a maioria são falecidos, e eu só tenho uma prima lá, em Uruguaiana. E nós estávamos recordando também que, quando criança, a gente costumávamos, final de semana, aí na casa da avó, na casa do tio, na casa dos primos, né? E hoje já modificou um pouco essa situação. Por quê? Porque a gente está mais voltado à tecnologia, né? Então, a gente, nos finais de semana, a gente se reunia todo mundo ou uma casa da tia, ou na casa do vô, ou na casa da... Enfim, né? Que a gente ia.
E Uruguaiana mudou bastante. Coisas que eu via, casas antigas que eu via quando pequena, principalmente no centro, em determinadas zonas ali dos locais, hoje já não existe mais. Hoje já tem prédios, casas diferentes, né? Mas foi muito bom, apesar do frio. Gente, aqui no sul é muito frio e Uruguaiana, ela ou é muito quente ou ela é muito fria. E eu cheguei lá no frio, tava 8 graus lá. Mas mesmo assim, né, a gente não pode deixar o frio a, a, nos deixar de passear, né? A gente tem que ir com o frio mesmo, cheia de casaco, de bota, enfim. Mas eu fui passear. Ainda bem que não choveu. A minha prima então mexeu comigo e disse: Rose, quando tu vens a Uruguaiana, ou tu traz chuva, ou tu traz frio, né? Assistimos a Copa. ah, Ela tem lareira. Aqui todas as casas, nem todas, né? Mas a maioria das casas tem lareira por causa do frio. Sentamos, tomamos um bom vinho. Uma hora eu quero falar para vocês sobre os vinhos. E contar que eu também fui enóloga. Não, quer dizer, não concluí todo o curso, né? Porque na época minha mãe era viva e eu não pude ir para a cidade determinada que tinha que fazer as práticas, né? Mas mesmo assim eu ainda tenho um bom conhecimento do vinho. Então, meu primo me trouxe um vinho muito bom. Estávamos conversando e relembrando do tempo que eu morava lá, porque eu saí de lá de Uruguaiana com 13 anos. Meu pai era militar e a gente costumava não, mas ele era transferido, né, para determinadas cidades. Eu estranhei muito, até porque quando eu saí de Uruguaiana, eu fui morar em Goiânia. Pensa totalmente diferente a situação. Eu saí do frio para um calor, né? E a gente estranhou bastante. E quando voltamos para o sul, a gente estranhou também, porque já estávamos acostumados com o calor, né? Mas sempre amei o meu Rio Grande do Sul. Sempre gostei do meu Rio Grande do Sul. Gosto da minha cidade natal, gosto da cidade onde eu moro, né? Mas é isso. E tem os vinhos que depois eu vou falar para vocês. Os vinhos maravilhosos que tem, principalmente o vinho argentino, eu gosto muito, muito do vinho argentino. E eu irei falar uma hora para vocês. Então, eu quis relatar os vídeos que eu postei anteriormente, né? Para relatar todas aquelas fotos que eu coloquei, porque eu ainda não estou bem firme ainda em fazer gravação e mostrar aqueles vídeos maravilhosos e relatar eles como o pessoal faz. Mas eu estou fazendo, eu estou chegando lá. Uma hora vai sair direitinho. Deixa eu me acostumar com o drone, que daí eu consigo com que ele vá mais adiante do que eu não consigo caminhar muito. Eu tenho problemas, como eu falei em alguns vídeos para vocês, que eu tenho problemas de locomoção devido a um acidente de carro que eu tive. Então o drone faz o papel para mim. Só que daí eu vou ter que ainda, né? Quando eu quero treinar com ele, tá frio e ventando. Então com o drone não dá para fazer, né? Mas eu vou chegar lá. Com certeza eu vou chegar lá. Tá certo? Um abraço para vocês. E era isso que por hoje que eu queria passar para vocês. Tá bom? Tchau.